E aí, galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês 5 pontos negativos no Casio Duro. Começando pela pulseira, galera. Para quem teve um Casio Duro ou tem ou pretende ter, o primeiro ponto negativo desse modelo é a pulseira, galera. A pulseira desse relógio aqui é muito ruim, ela é extremamente fina, tá? A borracha é uma borracha assim dura, não é confortável. Ela tem a fivela aqui em aço, beleza? Mas é uma pulseira que se você prestar atenção no acabamento do relógio, a pulseira não está acompanhando o relógio, entendeu? O que acontece? Parece que eles depositaram tudo que eles tinham no relógio, né? Na qualidade, na aparência, no acabamento do relógio, e a pulseira não foi pensado, foi uma coisa, bota aqui, dá e pronto, é essa daqui. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre pulseiras para Casio Duro. Eu vou deixar aqui, ó, nessa thumbnail aqui, procura por esse vídeo aqui no canal que vocês vão ver eu falando sobre, entendeu? Então a pulseira é o pior ponto desse relógio. Dos 5, essa aqui, a parte da pulseira, para mim, é o pior deles. A pulseira do relógio Casio Duro é a pior que tem para esse modelo aqui, tá? Então é um dos motivos que pode fazer você se frustrar com isso. Tudo bem, ele é um terminal reto, então você pode trocar, mas a pulseira que vem nele, a pulseira original, não é de boa qualidade não, é bem ruim. Eu, por exemplo, tenho uma em aço, uma pulseira em aço para esse relógio aqui, que quando você coloca ela, o relógio muda completamente a aparência, o aspecto. Fica um relógio muito mais bonito, muito mais confortável de se usar, tá? E essa pulseira aqui é de uma qualidade excepcional. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar. Essa pulseira eu comprei no AliExpress e ela cabe perfeitamente no relógio. Deixa eu pegar o terminal aqui. Ela vem com o terminal redondo e ele vai casar certamente aqui com a caixa do relógio. Então eu recomendo, né? É só uma recomendação, caso vocês queiram. Essa pulseira aqui é de altíssima qualidade, galera. Ó, os elos são maciços, a pulseira é toda bem trabalhada, ó. É incrível, dá de 50 a 0 em cima da pulseira original do relógio. Eu comprei ela no AliExpress, não vou falar preço porque já faz algum tempo. Não tem como eu falar sobre isso aqui agora porque o preço, cotação é em dólar, então varia bastante. Mas pelo link vocês vão ter acesso ao preço atualizado dessa pulseira, beleza, galera? Segundo ponto negativo do Casio Duro, o lumen do relógio, galera. Esse relógio aqui, ele tem um lumen praticamente inexistente. A qualidade da iluminação aqui fluorescente desse relógio é muito ruim mesmo. E assim, você no claro, você tendo acesso ao relógio no claro durante o dia, perfeito. Mas se você contar com essa fluorescência aqui dele no escuro, você vai ficar no sal, porque é muito ruim. O pouco que se acende, ele dura muito pouco tempo, então é uma qualidade bem ruim mesmo, cara, de ruim para péssima. O ponteiro aqui, ele tem uma maior incidência do que os índices aqui do relógio, e isso é estranho, porque por ser um relógio de mergulho, uma das coisas que tem que ser priorizada é exatamente a visibilidade. Então, ele não tem essa visibilidade do lumen muito boa. E é uma verdade. Eu tenho aqui, ó,
eu vou botar aqui uma lanterna de luz ultravioleta e vou acender o lumen dele aqui para vocês poderem ver. Claro que eu teria que deixar pelo menos uns 10 minutos aqui o lumen exposto à luz UV, mas para mostrar aqui para vocês no vídeo, como exemplo, acho que já vai servir. Vou carregar um pouquinho aqui, galera, a luz UV aqui no lumen dele. Agora eu vou ver se já dá para mostrar. Tá vendo aí, ó? Isso é porque eu botei a luz UV. Tá vendo que ele já tá acabando, ó. Os índices já se apagaram praticamente. Só ficou o ponteiro e o PIP aqui de 12 horas. Ó. Já se apagou praticamente tudo. Só tá o ponteiro e o PIP. Vou botar mais uma vez aqui, ó, para vocês verem a diferença. Reparem não nos ponteiros, e sim nesses índices aqui ao redor do relógio, ó. Tá vendo como é que ele fica acesão, ó, já tá apagando. Já tá apagando, eu digo aí que são uns 10 a 15 minutos para se apagar por completo. Tanto, ó, os índices já foi pro sal. Agora tá os ponteiros e o PIP de hora aqui. Então, ele exposto à luz do sol por bastante tempo aí e tal. Com 10 a 15 minutos ele já se apaga por completo e a visibilidade no escuro desse relógio aqui já não vai ter mais. Terceiro ponto que eu julgo ser negativo aqui nesse relógio. O mostrador dele é cristal mineral. Faltou uma safira aqui no mostrador, cristal de safira aqui no mostrador. Eu sei, obviamente, que isso iria encarecer demais o produto final, né? Mas eu acho que, pelo que o relógio pelo status que ele alcançou, uma safira aqui cairia bem. Eu sei que dos pontos que faz com que ele seja tão querido, tão amado, tão popular, é justamente o preço em relação ao que o relógio entrega. Então, sabendo que iria encarecer um pouco mais aqui, colocar uma safira ao invés de cristal mineral aqui, né? Mas é um ponto que poderia ser melhorado. Não que o cristal mineral que vem embarcado nele é ruim, é de baixa qualidade, nada disso. É muito bom, por sinal e tal. Só que a safira é melhor, né? Então, se você tem a opção entre o bom e o melhor, você sempre vai escolher o melhor para você ter. Inclusive, no AliExpress vende a safira para você colocar aqui, beleza? Vou deixar também o link aí na descrição, o cristal de safira para você aplicar aqui no Cássio Duro, né? Você teria que arrancar esse aqui, tirar esse cristal mineral aqui e instalar uma safira. Tem a safira padrão, que é igual a que vocês estão vendo aqui. E tem a safira com o ciclope, que é aquela lupazinha aqui em cima da data. E fica a critério de vocês. Eu particularmente gosto mais quando tem uma lupa aqui em cima da data aqui. Eu acho mais legal, mais elegante, mais visível. Enfim. Então, o terceiro ponto aí que eu posso dizer que seria negativo, que faltou nesse modelo aqui, é justamente o cristal de safira aqui no mostrador do relógio. O quarto ponto aqui que eu acho negativo, que poderia ser melhorado, é justamente a data, galera. Eu acho a janela de data desse relógio aqui muito pequena e as cores não são amigáveis. Em que sentido? Eu enxergo muito bem, né? Até o momento eu não tenho problemas de visão nem nada e coisa e tal. Imagina uma pessoa aí que tem a visibilidade um pouco debilitada, uma pessoa que precise de um óculos, alguma coisa e tal. Ele não vai enxergar essa data aqui, galera. Primeiro, é muito pequeno. Segundo, a fonte que eles usam aqui no número, eu acho que não é das melhores, é uma fonte muito básica, muito simplista. E outra, as cores, galera. O relógio, ele já tem o mostrador dele aqui preto,
E a data aqui, ela tem branco no fundo com os números pretos. E a fonte, como eu já disse, não é das melhores. Então, fica só uma pintinha aqui na data aqui e deixa a desejar. No meu ponto de vista, na minha simples opinião, eu acho que eles deveriam ou aumentar essa data aqui, essa janela de data, ou colocar uma lupa aqui na data, ou simplesmente trocar as cores. Exemplo, botava aí um fundo amarelo com os números pretos, um fundo laranja com os números pretos, alguma coisa que destacasse a data em relação ao restante do mostrador do relógio aqui. Porque eu acho muito importante quando a data do relógio ela é evidenciada, porque assim já chama a sua atenção para aquele ponto específico ali do relógio, que é onde fica a data. Tudo bem que aqui o relógio, o mostrador dele é super simples, super legível e tal, mas é um ponto que eu observei que poderia ser melhorado, é justamente a janela de data. Eu acho que ficaria bem legal se eles fizessem isso, botassem uma data maior, uma fonte maior, então um buraco, uma janela aqui maior mesmo. Eu acho que melhoraria. Então, e eu estou falando isso visando sempre no uso extremo. Eu estou imaginando o uso desse relógio aqui sob a circunstância pela qual ele foi feito, né, que é o mergulho e tal. Com certeza, já vai ser complicado a certa profundidade de você enxergar o dial. Ainda mais a data do relógio é bem complicado. Vou dar um exemplo para vocês aqui como eu acho que é o mostrador perfeito de data. Esse aqui, galera, é o MWR200. Deixa eu só conferir se é essa mesmo a referência. MRW200H. Consegue perceber a diferença aqui da data? Tá vendo que é uma janela muito maior? Eu sei, claro, que esse aqui também indica o dia da semana, mas é uma janela muito maior. A fonte, ó, o número é bem maior também, em relação ao do Cássio Dura. Vocês podem ver a janela de data, a altura dela é maior. Então, ó, os dois ali estão com 2, ó, 2 e 2. Mas reparem que você, com muito mais facilidade, você consegue enxergar o 2 aqui no MRW, e no Cássio Duro você não tem tanta facilidade na aquisição dessa informação. Aqui no MRW você vê com muita facilidade. Eu estou ignorando o dia da semana aqui, galera. Esse relógio aqui, ó, se ele só viesse com a data aqui, eu acho que já estaria bom, embora para mim não é o ideal. Tá vendo? Ó? Ele tem uma fonte legal e tal. O número 3 ali é um número bem visível. Parece que, assim, para vocês entenderem o que eu estou te falando, parece que essa fonte aqui, elas estão todas em negrito. E aqui no Cássio Duro, não, é aquela fonte simples, padrão mesmo, fininha. Entendeu a diferença que eu estou falando de visibilidade de data? E o último ponto, galera, que eu posso dizer que é negativo em relação ao Cássio Duro é o preço. Esse modelo aqui, galera, ele tá bem caro, tá? Eu já encontrei no Mercado Livre ele sendo vendido entre 700 a R$1.000 na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, obviamente. Isso não é uma regra, claro que você encontra bem mais barato esse modelo aqui, mas tem gente que vende ele a um preço muito caro. Na minha opinião, eu acho que não vale tanto, porque na casa dos 800, 900 reais, você já consegue comprar um relógio muito bom, com características muito melhores, em cima do Cássio Duro, por exemplo, da Oriente, da Seiko, enfim, você já consegue comprar um relógio muito melhor nessa faixa de preço aí. Você consegue encontrar esse modelo aqui, que é o meu aqui, o preto, né, o que é o clássico, que eu acho que é um dos mais bonitos aí,
nessa faixa de preço, né? Varia muito de dia, de época do ano, se é uma época comemorativa ou não, eles costumam vender um pouco mais barato. Enfim, você tem que avaliar todas as possibilidades. Uma recomendação é que você, caso tenha oportunidade, compre esse relógio aqui usado. Claro que você tem que avaliar tudo também, quem está vendendo, como o relógio está, em qual situação. Porque por ser um relógio simples, um relógio muito popular, você consegue reposição, se for o caso de consertar, você consegue fazer bem facilmente. O movimento dele é um Miyota 2115, se eu não me engano, então você consegue em qualquer lugar para fazer essa reposição. Então, é bem tranquilo. O motivo do preço dele estar tão alto, acredito eu que seja pela fama que esse relógio aqui alcançou. Então ele chegou muito, muito caro, né? Chegou a patamares muito altos. E como eu disse, na minha opinião, não vale a pena você pagar muito mais do que R$500 num relógio desse aqui, galera. Muito mais do que 500 eu acho que não vale. Os modelos coloridos, se eu não me engano, tem um modelo que é azul, um modelo que é preto com dourado, o modelo Pepsi aqui. Às vezes você consegue encontrar ele mais barato ainda. Mas tudo é uma pesquisa, dá uma olhada aí que você consegue encontrar com um preço mais interessante. Como eu disse, acima de R$500, eu, Ednilson, pelo menos, não pago. Prefiro botar mais um pouco e comprar um relógio um patamar acima desse aqui. Agora, se você conseguir encontrar ele usado a 300, 350, dependendo do estado que o relógio está, aí vale sim a pena, tá? Esse insert dele aqui é de alumínio, então procura saber se não está muito riscado, que geralmente a pessoa não tem tanto cuidado e estraga. Verifica aqui, ó, a catraca dele, se ela tá boa, né? Se ela tá travando legal. Se a coroa da tige aqui não está espanada, né? A rosca aqui da tige não está espanada. Verifique se o relógio foi aberto muitas vezes, né? Você consegue perceber pelos entalhes aqui, ó. Quando o relógio foi aberto muitas vezes por pessoas diferentes, tem muitas marcas aqui nessas travas aqui, ó. Isso demonstra que o relógio já foi aberto muitas vezes, porque geralmente o primeiro que abre, ele quase não deixa a marca se ele usar a ferramenta correta. Aí vem outro cara, vai, bota a ferramenta escapole, aí arranha isso aqui demais. Então, procura ver os detalhes, galera. Os detalhes vão fazer a diferença na hora da compra desse modelo aqui usado, beleza? Galera, então é isso, tá? Esse aí foram os 5 pontos negativos que pode fazer com que você não compre o Casio Duro. Isso baseado única e exclusivamente na minha opinião, na minha usabilidade, na minha experiência de uso. Isso não está escrito em lugar nenhum, não é regra, não é nada. É tudo da minha opinião, do meu tempo de uso com esse modelo. Então, esse vídeo aqui, ele, na hora que ele está saindo, provavelmente já está no ar o primeiro vídeo que eu fiz desse relógio aqui, falando dos pontos positivos de ter um Casio Duro que vão fazer com que você compre esse relógio. Procura por essa thumbnail aqui, ó, que está aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz do Casio Duro, mostrando os pontos positivos. Beleza, galera? Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que tem muitas informações importantes aqui para você poder conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. O link está aqui embaixo, ou deve ter aparecido o código QR em algum lugar aqui da tela para que você possa escanear, caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão. As peças que eu informei aqui, que é a pulseira em aço, ou até mesmo a pulseira em borracha, mas de outra cor ou de melhor qualidade, vai estar aí embaixo na descrição, assim como o link para você comprar o cristal de safira para aplicar nesse relógio, também vai estar aqui na descrição, caso você queira. Você não é obrigado a comprar nada, você compra se você quiser apenas.
Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!